Uma peça inteira em homenagem a si mesmo, um enredo confuso e apressado, ou a maior e mais importante comédia de toda a obra de Shakespeare? Meu nome é Roberto e hoje, no primeiro vídeo dessa playlist, conversaremos sobre A Tempestade de William Shakespeare. Hoje em dia pode-se dizer, baseado em inúmeros estudos da bibliografia e biografia de Shakespeare, que essa foi a última peça escrita unicamente por ele, eliminando peças em que ele cooperou na escrita com o jovem que substituiu ele na companhia de teatro. E enquanto esse tipo de pesquisa se arrastava por décadas e décadas, o leitor mais atento e conhecedor das demais obras do bardo já poderia notar que essa é uma obra que celebra boa parte da trajetória do Shakespeare no teatro, e é praticamente um compilado de tudo de melhor que existe na obra shakespeariana. Não é só no epílogo que Shakespeare faz uso da metalinguagem para se despedir do seu trabalho como dramaturgo. O epílogo que leremos juntos nessa edição aqui, no final desse vídeo, é onde resolve-se a questão do uso da magia simbolicamente por Próspero, nesta peça como representação da aceitação ou não da ordem natural, mas que na despedida de Próspero pode-se entender também uma despedida do próprio Shakespeare da sua magia teatral. E por se tratar de uma despedida, algumas contas precisavam ser acertadas, e foram, com toda a genialidade criativa, o bom humor e as sutilezas humanas descritas por Shakespeare com uma precisão com a qual só ele sabia escrever. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Por exemplo, ao contrário do que acontece em Hamlet e em outras tragédias onde tudo ruma para vingança, traições e mortes amontoadas, na Tempestade, Próspero, tendo motivos e oportunidade para se vingar, escolhe fazer nada mais que uma pegadinha do malandro até findar a história com o seu perdão. Pegadinha do malandro! Ao contrário do que aconteceu em Romeu e Julieta, os jovens Miranda e Fernandinho são guiados por um adulto responsável e consciente, e no final suas famílias se unem e os apoiam, evitando o que poderia se tornar um conflito trágico. Ao contrário do que acontece em Macbeth, em Hamlet e em outras peças, não são mais as bruxas e os fantasmas que ditam os rumos dos atos dos protagonistas. Na Tempestade, Próspero é quem domina a magia e coloca os seres mágicos abaixo de seu domínio, mas não com a intenção maléfica de subjugá-los por mero prazer ou poder. Tanto que ao final da peça nós vemos que ele liberta Ariel e Caliban, ambos os seres mágicos que nessa peça representam o bem e o mal, respectivamente. Na frase mais famosa desse livro, que aqui está traduzida como "Nós somos feitos do mesmo estofo dos sonhos e a nossa curta vida está encerrada entre dois sonos", Shakespeare faz uma espécie de recapitulação daquele monólogo de Hamlet, onde ele diz ser ou não ser, e monólogo esse que se encaminha depois para outra frase tão enigmática quanto, que a gente pode traduzir mais ou menos como morrer, dormir, dormir, talvez sonhar, eis o problema. Com isso ele traz de volta um pensamento sobre o que precede o início da vida e o que sucede o fim da vida. Esses são só alguns exemplos dos mais fáceis de serem percebidos na leitura. E apesar de toda a riqueza simbólica e de referências usada por ele, a estrutura da Tempestade permanece tão simples que essa é a comédia shakespeariana mais lida nos colégios de língua inglesa, até mesmo em anos mais iniciais da formação. Também por isso é uma das peças mais referenciadas nos mais diversos tipos de mídia. Além das adaptações óbvias para teatro e cinema, me vem agora à memória o quadrinho de Sandman. Eu não lembro se é o próprio Shakespeare ou se é um personagem da Tempestade que está lá. O jogo Life is Strange Before the Storm, onde os alunos do colégio Blackwell, se não me engano, fazem uma encenação justamente dessa peça, numa das cenas mais espetaculares de todo o jogo, e de toda a franquia, inclusive, na minha opinião. Tem também o Aqua, que é um álbum de uma banda brasileira, inclusive o álbum mais injustiçado do Angra, e é todo baseado nessa peça. Enfim, eu tenho certeza que vocês vão lembrar de outras referências e vão deixar aqui nos comentários. Falando agora não sobre as referências a Shakespeare, mas sobre as referências que ele usou na formação dessa peça, temos o naufrágio que ficou conhecido como o naufrágio de Se Aventura, no qual, segundo notícias da época, marinheiros foram parar numa ilha onde ouviram ruídos misteriosos que, provavelmente pela cultura da época, eles se ligaram às lendas dos Cantos das Sereias. Dizem também que o texto dos Canibais de Montaigne serviu de base para a ideia de que o Novo Mundo, nesse caso a ilha, ainda não havia sido corrompido pela civilização, ainda era puro, visão que fica bem clara nas falas de Gonzalo. Mas entre essas citadas e outras encontradas na cultura tanto italiana quanto inglesa da época, ou até as bíblicas mesmo, a verdade é que nenhuma delas é tão importante assim. O que mais importa é o que o autor fez a partir delas. Nas palavras de Bárbara Eliodora, um dos grandes nomes da tradução e comentários sobre Shakespeare em língua portuguesa, cuja tradução consta nessa edição aqui, da Nova Fronteira, o encanto especial de A Tempestade
vem do que o gênio dramático de um Shakespeare consegue fazer a partir de todo esse material. Próspero não é mais um mágico puro e simples, mas um estudioso da humanidade e da magia branca, que lhe deu poderes excepcionais sobre os espíritos que encontrou na ilha, a qual foi dar quando banido de seu ducado. Miranda, sua filha, expressa até que ponto o ensino pode ser proveitoso para quem foi bem dotada pela natureza. Ariel é o melhor da natureza positiva e em estado puro, enquanto Caliban expressa o que há de brutal e impermeável a qualquer melhoria nessa mesma natureza. E se o bom Gonzalo é capaz de conceber um estado perfeito a partir de uma comunidade intocada pelos valores da chamada civilização, os vilões Antônio e Sebastian mostram que nem sempre são bons os resultados alcançados com aqueles que tiveram acesso à educação. A grande vantagem de uma dramaturgia antirrealista, como a dos elisabetanos, é justamente a de tornar possível usar algo que tem todo o aspecto de um conto de fadas para se refletir sobre tantos temas relevantes para a realidade. No fim, a tempestade acabou sendo até um título meio enganoso, pensando que o normal é que as tempestades sejam sinônimos de mau agouros, de tragédias em qualquer tipo de arte, e que essa é a comédia mais good vibes de Shakespeare. Até por isso é justo na primeira cena do primeiro ato que temos o navio daqueles que traíram Próspero sendo atingido pela falsa tempestade criada por Ariel, amando de Próspero, a fim de trazer todos os tripulantes à ilha, separados de acordo com os planos do Próspero. Passada a cena da tempestade, todo o clima da peça é de uma leveza e bom humor que perduram até mesmo nos conflitos. Mesmo no momento em que Antônio e Sebastião tramam para matar Alonso, ou quando Caliban convence Stefano e Trínculo a matarem Próspero, nada de mal acaba acontecendo, seja pela interferência direta de Ariel no caso de Antônio e Sebastião, seja pela própria incompetência dos personagens que formam o núcleo mais cômico dessa peça, no caso Trínculo, Stefano e Caliban, que não precisariam de muito esforço para serem detidos. Já na segunda cena do primeiro ato, Próspero, para acalmar Miranda, revela todo o contexto da traição sofrida por ele anos atrás e de como se deu sua chegada até aquela ilha com sua filha. Em certo momento ele faz Miranda cair no sono, tá em um poder que todas as mães gostariam de ter. Com ela dormindo, Ariel chega para dizer que cumpriu a missão que lhe foi dada, mas ao receber novas ordens, faz sua primeira reclamação acerca de quando vai receber sua liberdade. E é aqui que temos a explicação sobre Sicórax, que foi a mãe de Caliban, e era a bruxa que dominava aquela ilha antes da chegada de Próspero. Inclusive era ela que aprisionava Ariel. Aqui começa inclusive o show de esculhambação de Shakespeare com Caliban e Sicórax. As criaturas são sempre descritas das piores e mais engraçadas formas. E infelizmente, ou felizmente, Shakespeare caprichou tanto no uso da língua inglesa nesses esculachos, que nenhuma das traduções, pelo menos que eu li, consegue fazer jus aos termos e expressões escolhidas por ele. Algumas das edições, como essa aqui, até colocam algumas notas de rodapé, explicando as peculiaridades de cada piada, de cada trocadilho, mas essa é uma daquelas questões que fazem valer ainda mais a leitura do texto original. Inclusive, Shakespeare também faz um monte de piadas e trocadilhos sacaneando não só muçulmanos, mas os puritanos, isso na Inglaterra de 1600. Olha a audácia desse filho da puta! Com a partida de Ariel, Próspero acorda Miranda para irem juntos até Caliban, mas na verdade o que Próspero queria era fazer Miranda encontrar-se com um certo rapaz novo que havia acabado de deportar na ilha. Por isso tinha mandado Ariel ir na frente para encontrá-lo e guiá-lo até eles através de seus cantos. E aqui a gente chega num tipo de cena das que eu mais gosto de ler na obra de Shakespeare. Temos o encontro e o maravilhamento de Miranda e Fernando, ou Fernandinho, como eu prefiro chamar, já que alguns tradutores traduzem erroneamente Ferdinand como Ferdinando, o que não faz muito sentido e ainda gera uma discussão meio besta entre os estudiosos mais chatos de Shakespeare. Inclusive essa edição da Biblioteca Alta Cultura, que foi um clube de assinatura que hoje já não existe mais, e nela esse erro não existe. A tradução é do João Grave, feita diretamente de uma edição da Collins, que é essa aqui mesmo. Mas, para ser honesto, tem uma questão nessa tradução que me incomoda um pouco. Ela não respeita o formato dos versos de Shakespeare do texto original, coisa que as traduções da Bárbara e da mãe dela fazem, e esse é um dos motivos que me fazem gostar e respeitar muito mais elas. Eu entendo quem sacrifica isso a fim de priorizar outros elementos do texto, mas dá sim para fazer uma tradução que respeite as nuances, os jogos de linguagem e a profundidade do texto sem abrir mão do formato dos versos. E aqui está a prova, né? Voltando ao encontro dos dois pombinhos, vemos Próspero fingindo surpresa e confrontando Fernandinho, que está perambulando perdido na ilha, achando que seu pai e toda a tripulação morreram no naufrágio. Ao ver Miranda, ele jura que está vendo a deusa para a qual eram cantados aqueles cânticos misteriosos que ele estava ouvindo e o guiaram até ali. E Miranda,
Ao ser perguntada pelo pai sobre o que vê, jura que está vendo um espírito. Afinal, ela chegou na ilha muito cedo, muito nova, então aquela era a primeira vez que ela estava vendo um homem que não fosse seu pai, o Caliban. E aí é tudo muito bom, é tudo muito lindo, amor à primeira vista, mas Próspero precisa seguir com o teatrinho. E para isso trata Fernandinho como a pior pessoa do mundo, comparando ele até mesmo em algum momento a Caliban. A cena termina com Próspero levando ele como uma espécie de escravo para que ele prove seu valor. Assim como Jacó serviu a Labão por 7 anos para receber a mão de Raquel, e ainda serviu mais 7 quando o velho entregou Lia e não Raquel. Talvez Fernandinho até faria o mesmo, já que sua última fala nessa cena é a seguinte: assim é, a minha força, como nos sonhos, está paralisada. A perda de meu pai, a fraqueza que sinto, o naufrágio de todos os meus amigos, mesmo as ameaças deste homem, em cujo poder estou, seriam apenas luz para mim, se eu pudesse, através das grades do meu cárcere, contemplar uma só vez por dia esta donzela. Que a liberdade se apodere de todos os outros recantos da terra. Para mim, uma tal prisão constituirá um vasto espaço. KKK, gado demais, né? As paixões escritas por Shakespeare são sempre um espetáculo à parte, né? Convenhamos. Mas se você prestou atenção na leitura e conhece a frase mais famosa desse livro, notou que no começo da fala ele diz que sua força está paralisada como nos sonhos. Isso porque quando ele pensou em sacar a espada, Próspero usou mais uma vez de sua magia para não deixar ele o atacar, e assim acabou por ninguém se ferir. Mas de certa forma vemos que Fernandinho, assim como vai acontecer com outros personagens no decorrer da peça, começou a perceber algo estranho, mesmo não sabendo explicar ainda o que era. Porra, bro, tem parada errada aí, irmão. Esse é um dos motivos da pressa de Próspero para finalizar os seus planos. E é por isso também que a ação da peça se passa toda em menos de 24 horas. Algo que, se não me engano, só se repete na Comédia dos Erros, pelo menos nas comédias. Além da concisão própria de fábulas e peças, nós vemos os personagens afetados pela magia de Ariel e Próspero, percebendo, por exemplo, logo no começo da peça, que apesar do naufrágio, nenhum dos personagens havia sofrido ferimentos, e até mesmo as vestes dele não tinham sofrido dano nenhum. Então, se Próspero demorasse muito a concluir os seus planos, dá para entender que seria difícil mantê-los por muito mais tempo debaixo da ação enganosa de sua magia. No outro espaço da ilha temos Alonso, rei de Nápoles e pai de Fernandinho, sendo acompanhado por Gonzalo, o velho senhor que ajudou Próspero quando ele foi traído e teve seu ducado usurpado, tendo sido exilado. Na verdade, ele foi deixado para morrer, só que justamente pela ação de Gonzalo, ele acabou indo parar naquela ilha deserta. E tanto ele quanto sua filha só sobreviveram por causa dos cuidados de Gonzalo. Junto de Alonso e Gonzalo e de mais alguns fidalgos, temos Antônio, que é o irmão que tomou o ducado de Próspero, e Sebastião, que é o irmão de Alonso e foi quem ajudou Antônio no golpe. E não satisfeitos em terem feito isso com Próspero, os dois planejam aproveitar a situação de estarem naquela ilha deserta para matarem Alonso e Gonzalo e tomarem assim a coroa de Nápoles. Só não conseguem porque quando Alonso e Gonzalo vão ser atacados enquanto dormem, Ariel os acorda. Por isso tem gente que questiona realmente se esses dois mereciam ter recebido o perdão de Próspero. E dizem também que eles terem só perdido os carros dele foi um pouco injusto. Dizem inclusive que isso não condiz com as demais obras de Shakespeare, em que acontecem situações semelhantes. Mas aí é que está. A importância do perdão sempre foi uma das mensagens que Shakespeare quis deixar através de sua obra. E foi justamente ela uma das mensagens escolhidas para ser passada através dessa obra, que viria a ser responsável pela completude de todo o seu trabalho como dramaturgo. As formas como a escolha de Próspero de perdoar seus inimigos encaminham a narrativa para aquele final tão harmonioso, eu vou deixar você descobrir através da leitura. E se você já leu, comenta aqui como foram suas reações e percepções das cenas como a do banquete, em que Ariel aparece como uma ápia, se não me engano, para os traidores, da bênção de Próspero para o casamento de Miranda e Fernandinho, e da cena seguinte em que Ariel e Próspero espantam Caliban, Trínculo e Stefano enquanto eles tentam os roubar, das cenas dos maravilhamentos de Gonzalo e ao se deparar com a pureza daquele novo mundo, assim como o de Miranda, que diz mais uma das frases célebres dessa peça, e que virou título de uma distopia, não lembro o nome do autor, mas é Admirável Mundo Novo. Justo quando é apresentada a todos aqueles senhores vindos de Nápoles, que para ela também simbolizavam em parte o mundo novo, o que para ela era um mundo novo. E por fim, das cenas do último ato, em que Próspero se revela no reencontro de todos os personagens,
Oferece seu perdão a Antônio e Sebastião, mas também reivindica a restituição do seu ducado. E logo após, liberta Ariel e Calibão e abre mão do uso de sua magia, entendendo que ninguém pode governar honestamente fazendo uso de magia ou qualquer coisa do tipo, e que somente suas capacidades humanas sendo justamente ordenadas e aperfeiçoadas já seriam suficientes para isso. Vamos ao epílogo recitado por Próspero. Tendo abdicado das minhas artes, já não me resta senão a própria força, bem fraca por sinal. Portanto, uma de duas: ou me prendeis aqui, ou vou para Nápoles. Mas já que recuperei o meu ducado e perdoei ao traidor, não me deixeis por feitiçaria vossa ficar nessa ilha tão nua. Desatai com as vossas bondosas mãos os nós que a ela me prendem. Que o vosso sopro gentil me enche as velas. De contrário, todo o meu empenho, que era agradar, resultará nulo. Agora é que eu preciso espíritos que me animem e arte para encantar, pois a desesperação seria o meu fim, se não obtivesse mercê e perdão com as súplicas fervorosas com que procuro apiedar-vos. Como dos vossos delitos quereis ser perdoados, deixai que a vossa indulgência me perdoe também. Adeus. Enfim, essa é a minha peça favorita de Shakespeare, que é o meu autor favorito, então muito provavelmente esse aqui é o meu livro favorito. E não por acaso foi ela quem eu escolhi para abrir essa playlist mais que especial sobre o nosso queridíssimo bardo. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e não esqueça de se inscrever no canal para me acompanhar em mais estudos sobre Shakespeare e também em outros vídeos como esses que estão aparecendo aqui na tela agora. Obrigado por ter assistido até aqui e até logo.